So very good. Então vamos dar continuidade aqui à nossa questão, tá certo? Eu dividi ela em três partes aqui, essa parte de energia, porque ela é bastante longa. Vamos lá. Então, se você não viu o vídeo passado, eu recomendo que você veja, né? Até porque esse aqui é a parte 3, tem a parte 1 e a parte 2, nessa mesma playlist aqui. Então, a gente havia visto que nesse ponto aqui, tá certo? Eu tenho 25 joules de potência. Por quê? Porque eu substituí o 2 aqui no meu tempo, certo? 2 ao quadrado, 4 vezes 6,25, 25 joules. Agora, o que nos resta, eu vou só apagar isso aqui, certo? Porque isso aqui está errado. E o que é que acontece? O que nos resta agora é descobrir, certo? A nossa energia quando ela vai caindo. Então, imagine aqui o capacitor, certo? Então, os elétrons vão entrando nele, ele vai ficando negativo. E os elétrons vão saindo dele e ele vai ficando positivo, certo? Então ele vai recebendo essa carga. A partir do momento que os elétrons vão entrando, vai surgir uma carga aqui nele, certo? E essa carga aqui, a gente viu, né, que ela faz gerar energia, ou seja, se tem uma tensão, tem energia. Então esse é o gráfico da energia gerado no capacitor. Agora a gente vai precisar definir essa equação de reta aqui, tá certo? E essa equação de reta é o seguinte: eu tenho aqui, certo? O meu T final e o meu T inicial, e ele é 1, tá certo? E eu tenho aqui 50, 100 menos 50, e a gente sabe que uh, ele vai ser 50. Então 50 dividido por 1, 50, certo? Só que perceba que a derivada aqui é negativa, então eu já sei que o meu A, como ele está decaindo aqui, é menos 50, certo? Então o meu A vai ser igual a menos 50. Na verdade, aqui eu pego o meu 3 menos o 2, que dá 1, que é sempre o final menos o inicial, certo? E pego o 50 aqui, que é o final, que está no 3, menos 100, e vai dar menos 50 o meu A, tá certo? Agora basta que eu saiba o meu B. Então, eu já vou fazer a minha equação de reta aqui. V de t, certo? Isso para o tempo maior ou igual a 2, menor ou igual a 3, certo? Que é essa reta aqui. Ele vai ser quem? Ele vai ser menos 50t, certo? Mais B. Eu vou pegar o ponto onde o meu t é igual a 2, certo? Poderia pegar esse ponto aqui também ou qualquer ponto, certo? Mas como eu tenho as informações aqui no 2 e no 3, seria, obviamente, eu pegaria ou no 2 ou no 3. Vou pegar no 2, então isso vai ficar 100. No ponto 2 a minha tensão é 100, certo? Isso aqui vai ser igual a menos 50 vezes 2 mais o meu B. Menos 50 vezes 2, 100. Passando para o outro lado, mais 100. Então, 100 mais 100, 200. Então, eu já consigo perceber que o meu B é igual a 200. Assim, eu posso estar montando a minha equação de reta. E essa equação de reta, ela vai ficar V de t é igual a menos 50t mais 200. Perceba que a minha reta ela passa aqui no 200, tá certo? Mas a gente só está interessado na função aqui. Pois bem, a gente sabe que a nossa capacitância ela é igual a 5 milifarads, certo? Então, eu vou simplesmente dizer, certo? Que a minha energia, que eu quero saber, certo? A minha energia, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a minha capacitância, 5 vezes 10 a menos 5, vezes a minha tensão ao quadrado, né? Então vai ficar menos 50t mais 200 ao quadrado, e isso dividido por 2, tá certo? Perceba que se você resolver essa equação aqui, certo? E você pode estar resolvendo aí, a minha energia, certo? Ela vai ser igual a isso aqui. Eu vou só estar te falando aqui a respeito dessa calculadora aqui, certo? Acho que chamado de Wolfram Alpha, se eu não me engano, certo? E aqui eu simplesmente vou colocar essa equação aqui e perceba que ela vai me dar a resolução, certo? No lugar de t eu coloquei x aqui, mas é a mesma coisa, certo? Então eu tenho isso aqui ao quadrado, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3
a menos 3, aqui eu coloquei menos 5, seria menos 3, que é milifarads, certo? Dividido por 2. Então eu venho aqui na minha calculadora e digo que isso aqui tudo, certo? Vezes 5 dividido por 1000, 5 dividido por 1000, certo? E isso tudo dividido por 2. E aí ele vai me dar a minha equação, e isso nos poupa tempo e a gente sabe que está realmente correto esses cálculos, certo? Então ele está computando aqui. Então aqui aparece o seguinte, aqui aparece o gráfico dele, tá certo? Então você pode descer aqui e aqui é a equação, tá certo? Então aqui a gente tem 25 dividido por 4, certo? Que dá 6,25 menos 50 mais 100. Então a gente vai pegar isso aqui. Aqui tem Step by Step Solution, que é como ele resolvendo isso passo a passo, certo? Mas você tem que pagar para ter essa 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 vantagem aí. Você vem aqui em Go From Now e aí você vai ter, mas eu pelo menos não estou interessado em pagar isso agora. Então a gente simplesmente vai ficar com esse resultado aqui, certo? 25 dividido por 4 menos 50t mais 100. Vou colocar isso lá. Então perceba que esse é o gráfico da nossa energia, certo? Para ter maior ou igual a 2, certo? T maior ou igual a 2 e menor igual a 3, tá certo? Então, então perceba que se a gente substituir o nosso ponto no 2, deveria dar a mesma coisa aqui, e é evidente que dá, porque se eu colocar t igual a 2 aqui, vai dar menos 100 mais 100, 0, e aqui a gente fica com essa mesma equação, que seria t ao quadrado, 2 ao quadrado 4 vezes 6,25 dá 25, tá certo? Então o que é que acontece? Eu quero saber agora quanto é isso aqui quando eu tiver 3, certo? Que a minha energia ela vai vir aqui até no ponto 3, certo? Então só vou substituir aqui o 3 nessa equação e o resultado vai ser o seguinte: 6,25 joules. Então perceba que aqui no 3, tá bom? Digamos que eu tenho aqui, eu vou só pegar a mesma cor aqui. É óbvio que esse gráfico ele não tá, né, assim, totalmente em escala, mas vamos só colocar aqui pra gente ter uma ideia, tá certo? 6,25 aqui no 3, tá certo? Então perceba que aqui ele vem perdendo energia, tá certo? Aqui ele está indo 25 joules, né? Apesar de estar mais um pouquinho para baixo, aqui está no 25 joules aqui. E aí o que é que acontece? A gente sabe que daqui para cá a gente tem também uma parábola, né? E vamos dizer que ela seja mais ou menos assim. O objetivo é só fazer um esboço. Mas o que é que acontece com a energia depois? Então ele recebe energia, recebeu energia. Agora daqui para cá, né? Agora daqui para cá ele vai perder essa energia, certo? E daqui para cá, como a tensão ela está constante, então a energia ela vai simplesmente se manter constante, tá certo? Então essa energia é constante daqui para cá, tá certo? Nessa questão aqui no livro, como eu já havia dito, existem 3 gráficos, certo? Mas aqui eu fiz todo mundo logo aqui em um gráfico só, certo? Então ele vai permanecer aí com 6,25 joules, tá certo? De energia no nosso capacitor, tá bom? Então, até o próximo vídeo.